A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Você aí, imagina só, você tá pronto para o maior evento climático do ano, você vai voando ali pro Brasil, chega em Belém, sai do avião e... Ué, cadê meu quarto de hotel? É isso mesmo que tá acontecendo ainda, tá? Essa história não é nova. O COP30 tá chegando e a cidade tá em modo obra expressa, tentando virar Las Vegas da Amazônia em tempo recorde. Enquanto isso, as delegações dos países mais vulneráveis ao aquecimento global estão pensando, será que vale a pena? Será que eu vou ter que dormir num colchão inflável de algum colega? Aí você se pergunta, e os ricos e poderosos? Olha, alguns estão contando cada centavo. Eles, claro, querem salvar o planeta, mas não podem quebrar o banco. Então, caro ouvinte, no episódio de hoje nós vamos contar mais uma vez como que a corrida por quartos de hotel pode acabar afetando negociações globais sobre clima e mostrar que até debates sobre aquecimento global precisam de um bom lugar para dormir. Então, ótima história aí da Bloomberg News sobre uma atualização dessa polêmica imensa que é a COP30 no Pará, no Belém, e bora entender isso hoje. Outra coisa, o presidente da Argentina, Javier Milei, está enfrentando uma crise econômica daquelas que faz até uma garrafa de água na Argentina parecer muito cara. E o curioso é que a sua maior estratégia política nos últimos anos foi se tornar o melhor amigo de Donald Trump. Pois é, Javier Milei está vivendo esse filme, e agora parece que todo o esforço valeu a pena, porque os Estados Unidos estão prontos para jogar... se prepara para esse número. 20 bilhões de dólares na economia argentina, isso antes das eleições de meio de mandato. Boa, então imagina esse cenário, enquanto investidores entram em pânico e o Banco Central queima dólares como se fosse churrasco no domingo, Milei tenta se manter de pé, como quem segura um cobertor pequeno demais no inverno. E no meio de protestos, derrotas eleitorais e inflação nas alturas, ele conta com o amigo americano para não levar um tombo político histórico. Então, no episódio de hoje vamos falar também sobre como que a amizade Milei-Trump virou a tábua de salvação da Argentina, o que isso significa também para a economia do país e por que, para os argentinos, dólar, peso e eleição andam mais juntos que café e medialuna, que é basicamente um croissant, eu nunca entendo essa diferença. Outra coisinha, caro ouvinte, eu quero saber, você joga videogame? Você é gamer? Você joga o quê? PlayStation? Nintendo? No celular? Comenta aqui, deixa nos comentários que eu vou ler no episódio que vem. E eu tô te perguntando isso porque, vamos combinar, nos últimos anos o setor de videogames tem sido mais desafiador que zerar Dark Souls no modo hard. Eu espero que você tenha entendido essa referência. Pois é, o crescimento diminuiu. Os fãs preferem repetir velhos favoritos e os novos títulos custam muito caro. E o apresentador que vos fala é prova viva disso. Eu tenho 12 Game Boys. Jogo eles? Não tanto, mas eu tenho gastado mais dinheiro sim com videogames antigos e isso é uma tendência. Mas a questão é, a EA, aquela empresa de jogos, aquela que era do áudio EA Sports, It's in the Game. Foi a minha voz, tá? Sei que ficou muito perfeita a imitação, mas era eu. Pois é, a empresa focou em jogos de serviço contínuo, tipo Apex Legends, que geram receita todo mês. Então, olha, no episódio de hoje nós também vamos destrinchar essa aquisição histórica, falar sobre o futuro incerto dos games e explicar porque, às vezes, a gigante que fez você passar noites inteiras no PC, seja jogando The Sims ou Battlefield, agora está sendo comprada como se fosse um loot box de 55 bilhões de dólares. Tudo isso. Haja clapaucios. E se você entendeu essa referência, manifeste-se, por favor. Este episódio da Estratégia do Dia é patrocinado pela Deel. A Deel não é só mais uma plataforma de pagamento. É a ferramenta que a sua equipe realmente vai gostar de usar. RH, TI e financeiro, juntos finalmente. Uma solução completa, desenvolvida para trazer tranquilidade. Para saber mais, acesse del.com/estratégia. Clique no link da descrição. Então, bora falar sobre COP30. Pois é, enquanto os trabalhadores lá em Belém correm contra o tempo para terminar um novo centro de convenções que vai receber a COP30, a famosa Conferência das Nações Unidas sobre Clima, em novembro, muitos representantes de países mais vulneráveis ao aquecimento global estão preocupados. Será que vão conseguir participar de um evento tão importante para o futuro de seus países? O problema, quartos de hotel estão raros e caros. Você deve ter visto isso.
Mesmo com esforços redobrados dos organizadores para conseguir mais hospedagem, alguns países mais pobres estão considerando enviar delegações menores ou até encurtar a estadia. Isso pode diminuir a visibilidade deles e o poder de negociação durante as discussões. E não são só os países mais pobres que estão enfrentando problemas. Alguns países ricos também estão pensando 2, 3, 4 vezes antes de mandar grandes delegações. A ministra holandesa de Política Climática, Sophie Hermans, disse que o país vai participar, mas com menos gente que no ano passado, porque é preciso prestar atenção aos custos. Afinal, eles precisam prestar contas para os contribuintes. E, para você ter uma ideia dessa evolução, a COP, que começou há mais de 30 anos, cabia em um único hotel. Hoje não, tá? São dezenas de milhares de pessoas, líderes mundiais, artistas de Hollywood, ativistas, lobistas de petróleo e também consultores de várias empresas. É um verdadeiro Lollapalooza ali do clima. E Belém, que tem 1,5 milhão de habitantes, está se esforçando bastante para aumentar sua capacidade de hotéis. Os organizadores até reservaram quartos em navios de cruzeiro, mas os preços estão quase tão altos quanto os hotéis de luxo do Rio de Janeiro. Para tentar, então, resolver a situação, eles enviaram uma carta de 19 páginas para vários países respondendo dúvidas sobre hospedagem. Metade das perguntas era sobre preço e disponibilidade de quartos. Vale reforçar que o presidente da COP30, o André Correia de Lago, disse que os países mais vulneráveis vão sim conseguir participar. Cada um terá 15 quartos reservados com diária abaixo de $200. Mas até 25 de setembro, apenas 87 países tinham garantido hospedagem, o que é menos da metade aí dos 196 esperados. O desafio é grande, principalmente para delegações grandes, tá? Porque alguns países pequenos e pobres costumam mandar dezenas de representantes. Por exemplo, Palau enviou 41 pessoas para a COP29, enquanto o Sudão do Sul mandou 56. Os Estados Unidos, com a administração Biden, enviaram 234 pessoas e o Brasil, anfitrião, 649. Tá, aí você se pergunta, ok, menos pessoas, qual que é o problema? Ainda vai ter pessoas falando sobre o clima lá, não vai? Olha, o grande risco é que, se países vulneráveis precisarem reduzir suas delegações, a COP30, que por acaso deveria destacar a desigualdade e os impactos do clima na Amazônia, pode acabar sendo menos inclusiva que outras COPs em lugares mais luxuosos, como Dubai. E isso pode afetar diretamente as negociações. Então, ter uma delegação grande acaba ajudando os países a estarem presentes em todas as mesas de negociação, que acontecem ao mesmo tempo. Como eu disse, é um Lollapalooza do clima. Também permite que os representantes se revezem, ficando descansados e consigam participar de conversas paralelas importantes. Inclusive, na matéria aqui relata que já aconteceu de delegações inteiras abandonarem as negociações porque não podiam estender suas passagens ou pagar noites extras de hotel. Em 2009, na COP15, isso contribuiu para o fracasso das negociações lá em Copenhague. Então, estratégia: quem que vai pagar pelas passagens extras? Quem vai pagar pelos quartos? A pergunta fica no ar. A logística da hospedagem pode parecer um detalhe pequeno, mas na verdade tem um impacto direto nas decisões que afetam o futuro do planeta. E bom, se você acha que política e economia são coisas complicadas só para especialistas, espera até ouvir o que está acontecendo lá na Argentina. O presidente Javier Milei está enfrentando uma das maiores crises cambiais do país e a situação está tão tensa, mas tão tensa que o Banco Central chegou a queimar dólares para tentar segurar a queda do peso. Mas Milei tem um trunfo que poucos líderes de países emergentes têm. O Tesouro dos Estados Unidos está do lado deles. Sim, aquele mesmo governo que costuma falar America First está pronto para enviar 20 bilhões de dólares para ajudar a economia argentina. E de quebra, dá um empurrãozinho nas eleições de meio de mandato que acontecem no próximo mês. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse que, apesar de ser difícil acreditar que algo vá dar certo dessa vez, ele confia no presidente argentino. Isso porque, nas últimas semanas, Milei enfrentou protestos violentos, derrotas eleitorais e pânico financeiro, colocando em dúvida sua capacidade de controlar mesmo a inflação e chegar à eleição sem um desastre. Então, para entender melhor, vamos voltar aqui. O presidente libertário prometeu dolarizar a economia, e fechar o Banco Central. Você deve se lembrar disso. Mas agora ele está negociando um tipo de swap de moeda com os Estados Unidos. Então, basicamente uma troca de dólares que ajuda a segurar a economia por enquanto. Nos Estados Unidos, alguns democratas questionaram se emprestar dinheiro para a Argentina faz sentido dentro da agenda America First. Até o próprio Donald Trump disse que não achava que Milei precisasse de resgate.
Mas a conversa sobre apoio financeiro, mesmo que ainda esteja sendo definida, já ajudou a aliviar o medo dos investidores que tinham abandonado os ativos argentinos depois das derrotas do partido de Milei nas eleições locais. Agora, o peso argentino e os títulos em dólar do país começaram a se recuperar, tá bom? E para Milei, uma boa eleição em outubro não é só política, é questão de sobrevivência do seu projeto político. E bom, além disso, ajuda também a reduzir os custos de empréstimos da Argentina e pode abrir caminho para que o país volte a pegar dinheiro emprestado nos mercados internacionais de dívida lá no ano que vem, algo que não acontecia desde a reestruturação de 2020. Vale lembrar que, desde que assumiu lá em 2023, Milei viajou para os Estados Unidos mais de 6 vezes e foi um dos poucos presidentes latino-americanos convidados para a posse de Trump. Enquanto Trump usa ameaças e sanções para impor sua vontade na América Latina, ele também estende a mão para aliados. Então, Milei agora está colhendo os frutos disso. O ministro da Economia argentino, Luis Caputo, disse que muitas pessoas criticavam a estratégia de Milei de apostar todas as suas fichas no relacionamento com os Estados Unidos. E agora, segundo ele, é hora de mostrar os resultados. E para você entender o tamanho da enrascada do problema que Milei está metido, antes da intervenção americana, o Banco Central lá da Argentina tinha gastado 1,1 bilhão de dólares para tentar sustentar o peso, deixando reservas líquidas muito baixas. Apenas 6 bilhões de dólares por aí. Daniel Landsberg Rodrigues, consultor americano, explicou que o que os Estados Unidos estão tentando fazer é estancar o sangramento da economia. E olha, apesar da inflação anual ter caído de mais de 200% quando o Milei assumiu, ela ainda está acima de 30%, que é altíssimo, tá? Para qualquer padrão global. Isso pesa no bolso dos consumidores, já que os salários não conseguiram acompanhar a alta dos preços. E falando um pouquinho do sentimento ali da Argentina, algumas pesquisas mostram que mais da metade dos argentinos desaprova Milei, mas ele segue firme, tentando reduzir o controle do Estado sobre a economia, privatizando também empresas públicas e cortando subsídios e regulamentações. Tudo isso vai depender do que ele conseguir no Congresso após as eleições de meio de mandato, e também se os Estados Unidos conseguirem manter a economia do país nos trilhos até lá. E bora falar de EA Sports. It's in the game. Ótima imitação, eu sei. Olha, nos últimos dias, uma notícia mexeu com o mundo dos videogames, tá? A Electronic Arts, ou EA, empresa famosa por jogos como Battlefield, The Sims e o EA Sports FC, o novo FIFA, vai se tornar uma empresa privada. Isso significa o quê? Basicamente, ela vai sair da bolsa de valores e não vai mais ter suas ações negociadas publicamente. O grupo por trás dessa compra inclui a Silver Lake Management e o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. Sim, Arábia Saudita, que já possui 10% da empresa. A transação de 55 bilhões de dólares é apontada como a maior aquisição alavancada de todos os tempos. Então, alavancagem é basicamente um tipo de compra em que grande parte do dinheiro vem de dívidas, tá? A EA está entre as maiores empresas de videogame do mundo, ao lado de nomes como Roblox, que é avaliada em quase 94 bilhões de dólares, e Take-Two, que é a dona da franquia GTA, que é avaliada em 47 bilhões de dólares. Então, nos últimos anos, o setor ele tem enfrentado dificuldades para crescer, mesmo com a pandemia impulsionando as vendas de jogos lá em 2020. Para você ter uma ideia, o crescimento do setor caiu porque muitos jogadores continuam preferindo seus jogos antigos, isso em vez de gastar até 80 dólares em novos títulos. Por isso, a EA passou a focar mais em jogos de serviço ao vivo, que geram receita contínua, como o Apex Legends, que foi lançado em 2019 e é atualizado regularmente. Essa estratégia hoje representa quase 75% das vendas da empresa. Bom, mas especialistas destacam que o mercado de consoles amadureceu e muitos jovens jogadores preferem títulos antigos como Fortnite, Minecraft e Roblox, deixando pouco espaço aí para novos lançamentos. Nicholas Lovell, analista independente, afirma que o preço de 50 bilhões de dólares pode ser o pico de avaliação da EA porque o setor mudou de uma lógica de crescimento rápido para uma lógica de maturidade, onde o valor não sobe tanto, mesmo com o aumento dos lucros. Então, o setor de videogames passou por um boom durante a pandemia, isso é verdade, né? Teve lockdown, que deixou muita gente presa em casa sem ter muita coisa para fazer. O que aconteceu é que pessoas compraram videogames, gastaram muito dinheiro com isso, mas muitas empresas fizeram grandes investimentos esperando que o crescimento continuasse. E, olha, nem todas as apostas deram certo. Isso levou à contração do setor e também à demissão de dezenas de milhares de pessoas.
A EA, por exemplo, já cortou centenas de empregos desde 2023, fechou estúdios e cancelou projetos, incluindo um jogo baseado na franquia Black Panther, Pantera Negra. Na última semana, as ações da empresa subiram 15% com a notícia de aquisição, fechando a $193,35 e elevando seu valor de mercado para 48,4 bilhões de dólares. No fim das contas, essa compra aí da EA é um reflexo de um setor que está mudando, de uma fase de crescimento rápido e muitas ideias novas para uma fase de maturidade, onde empresas se concentram em manter jogadores ativos e gerar receita constante com títulos existentes, mesmo enquanto o mercado se estabiliza. Eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Daiane Pinotti. E eu vou ler aqui os comentários rapidamente do episódio passado, mas antes eu queria lembrar você de seguir o podcast. Talvez você nos escute diariamente, mas não siga. Isso não é tão interessante. É só você entrar no nosso perfil, colocar para seguir, assim você fica atualizado, de verdade, de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Olha, Eduardo, no episódio passado, comentou assim: infelizmente não é só na região norte, e não é somente a soja. Aqui em Mato Grosso do Sul, a cultura do eucalipto tá tomando conta. Para quem não sabe, floresta de eucalipto é floresta morta. Além de não ser nativo do Brasil, nada nasce ou vive nessas florestas além do próprio eucalipto. Seika diz: é triste ver catástrofe atrás de catástrofe. Chuvas cada vez mais fortes e dias de calor cada vez mais quentes. E olhar para os líderes mundiais, especialmente o Laranjinha, e ver eles negando que tais coisas existem e não fazendo nada. André Domiciano diz: o áudio do podcast está mais baixo? Eu espero que não. Não mais, pelo menos, André. Obrigado pelo comentário. Gabriel Faiterna diz: olha, eu tinha lido sensacionalistas, mas não, ele diz: são sensacionais as metáforas que o Alan faz para explicar as leis. Parabéns, primo. Obrigado, Gabriel. E obrigado por não falar que é sensacionalista. Eu teria ficado um pouco confuso. E bom, gente, muito obrigado pelos comentários. Eu guardo os comentários pro próximo episódio e eu vou ficando por aqui. Até lá. Tchau, tchau. Big beijo. Este episódio da Estratégia do Dia é patrocinado pela DIL. Vamos ser sinceros, a maioria das plataformas de RH não são fáceis de usar. A DIL é diferente. Com IA nativo, garante conformidade e acompanha o crescimento da sua equipe, seja de 5 ou 50 mil pessoas. RH, TI e folha de pagamento. Tudo em uma única plataforma que realmente funciona. Para saber mais, confira em del.com/estratégia. Clique no link da descrição.